Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje aqui a gente começa o livro de Marcos, capítulos 1 ao 5. E no 1, ali começa-se de forma direta e poderosa. João Batista aparece no deserto pregando arrependimento e preparando o povo para o Messias. Aí fala que ele batizava nas águas como um símbolo externo de arrependimento, mas anunciava que viria alguém muito maior, que batizaria com o próprio Espírito Santo, batizaria com fogo. E Jesus vai até o Jordão ali e é batizado por João. Ele não queria, mas ele falou, quer dizer, o João não queria batizar ele, mas Jesus falou, é preciso que se cumpra. E aí ele batizou. E aí quando sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, né? Fala, desceu como se fosse uma pomba, e uma voz do céu disse, tu és meu filho amado, em ti me agrado. E esse momento marca o início público do ministério de Jesus. O batismo como ponto de partida da missão e da unção do Espírito. Só depois que foi batizado que a coisa rolou. Logo depois, o Espírito conduz ao deserto, onde ele é tentado por Satanás durante 40 dias. E ali, vencida a tentação, ele começa a pregar na Galileia. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho. E ali ele chama ali alguns discípulos para segui-los, prometendo fazê-los pescadores de homens, não mais de peixes, porém de homens. Ali muitos deles pescavam. E depois ele começa a ensinar nas sinagogas com autoridade, expulsando espíritos imundos, curando enfermos. Inclusive, né, curou até a sogra de Pedro, que vai falar ali. Em pouco tempo, a sua fama estava se espalhando por toda a região. Depois, capítulo 2, Jesus volta a Cafarnaum e uma multidão lota a casa onde ele ensina. Fala que 4 homens desceram um paralítico pelo teto, abriram um buraco no teto, no lugar que ele estava lá, e desceram. E Jesus falou, que fé é essa, hein? Filhos, teus pecados estão perdoados. E os religiosos ali ficavam escandalizados. Como que ele perdoou o pecado? Mas ele confirma sua autoridade curando o homem ali diante de todos. Depois ele chama Levi, um cobrador de impostos, mostrando que ele veio buscar aqueles que estavam longe de Deus. Os cobradores de impostos ali, eles todos eram muito desonestos, né? Que a Bíblia fala, era comum, né, ali entre eles roubar. E durante o jantar com esses pecadores, ele diz, eu tô aqui porque os sãos não precisam de médico não, quem precisa é os doentes. E ele fala também que o Evangelho é algo novo, que transforma a pessoa por dentro, tornando-a incapaz de voltar a viver da mesma forma que antes. Em seguida, ele é questionado por permitir que os discípulos colhessem espigas no sábado. E aí ele responde que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, mostrando que ele é Senhor também do sábado. Capítulo 3, na sequência, vai passando ali mais curas, né? Ele cura um homem da mão atrofiada, os líderes religiosos ficam malucos porque era sábado e mesmo assim as multidões continuavam vindo de todas as partes para ouvi-lo e serem curadas. Aí fala também que ele sobe ao monte e ele escolhe ali 12 discípulos para estarem com ele, onde receberam autoridade espiritual e anunciariam o reino. E ele ensinava com simplicidade, só que revelava poder sobrenatural, curando, libertando pessoas, né? E multidões o seguiam por todos os lados, impressionados com o nível de autoridade e compaixão que aquele homem tinha. Depois a gente tem no capítulo 4, Jesus começando a ensinar por parábolas à beira do mar. Ele conta a parábola do semeador, né? Fala, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, né? Uma parte dessa semente cai à beira do caminho. Aí as aves vêm e as comem. Esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus, ficam animados, mas logo o inimigo tira aquilo que foi semeado. Fala, outra parte cai no solo pedregoso, aquela que cresce rápido, mas sem raiz, e logo morre quando vem a perseguição. Fala que outra cai entre espinhos, né? Fala, os espinhos ali são os cuidados do mundo, o engano das riquezas, as preocupações da vida, vêm e sufocam a palavra, impedindo o fruto. E a outra parte cai em boa terra, representando aqueles que ouvem, guardam e produzem frutos em abundância. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E Jesus vai falar também da lâmpada, né, que deve ser colocada no alto para que ilumine tudo. E da semente que cresce sozinha, mostrando que o reino de Deus se desenvolve de forma silenciosa e constante. Ao anoitecer, ele e os discípulos atravessam o mar da Galileia. E durante a travessia, uma grande tempestade se levanta, ele dorme no barco, os discípulos ficam apavorados e vão lá o despertar. Aí ele se levanta, repreende o vento, o mar, tudo se acalma. E eles se perguntam, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse, né? E depois, no capítulo 5, Jesus chega à região dos Gadarenos, encontra um homem possuído por muitos demônios, né? E ali a gente já contou isso no livro anterior da Bíblia. Você vê que muitas histórias são repetidas, né? Porque Mateus e Lucas ali viram, né? E cada um dá a sua visão, né? Mas aí ali mostra aquela mesma história, que eles pulam nos porcos, os porcos pulam no mar. Enfim, o homem é liberto e volta em perfeito juízo. De volta à outra margem, aparece um homem chamado Jairo, implorando por sua filha que está à beira da morte. E no caminho também aparece uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, que ela fala, eu só preciso encostar nas vestes dele que eu vou ser curada. E aí ele fala, filha, tua fé te salvou. Ele percebe, alguém tocou na veste da minha roupa, isso é o poder. Ela tocou com fé, né? Só que Jesus, ele estava ali sempre, né? O Jairo que chamou ele foi lá na casa dele, né? Estava indo no meio do caminho, ele
tava lá e ressuscitou a menina que estava morta também. Fala, ela só dorme, ela não está morta não. Para todo mundo ela estava morta, sem sinais vitais. Ele fala, levanta-te, imediatamente ela se levanta. E aí vai falando, por todo o caminho eram maravilhas, prodígios, ele ia fazendo. Aí o povo ia vendo, opa, esse cara, esse mesmo povo, dá para acreditar que esse mesmo povo foi para depois lá, né, pedir para que ele seja crucificado? Doideira, né? Duas visões desses capítulos. O batismo marca o início da missão. Depois do batismo, né, é que Deus falou assim, agora vai. Né, o propósito começou a se cumprir. E 2, a fé verdadeira rompe limites. Cura, liberta e traz vida onde já havia sido dado como perdido. Até a morte ele venceu, até o que está ali entregue, morto, ele é capaz de ressuscitar. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és bom, perfeito, fiel. Peço que o Senhor venha abençoar, Pai, a nossa vida, proteger, nos livrar do mal, Pai, e nos dar sabedoria, paz, todas as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deixe seu comentário, compartilha e que Deus te abençoe.